Vejamos a resolução do exercício 60 do Aprende Fazendo. De quantos modos se podem distribuir 10 pessoas de tal forma que fiquem organizadas num grupo de 6 e num grupo de 4? Repara, interessa-nos escolher quem são as pessoas de e entre 10 que vão integrar um grupo de 6, assim, 10 combinações de 10, 6 a 6, será o número de conjuntos distintos constituídos por 6 pessoas escolhidas de entre 10, e por cada um destes conjuntos existe apenas uma possibilidade de fazer um grupo de 4, que é pegar nos 4 restantes e escolher precisamente esses 4 para integrar o tal grupo de 4. Assim, existem 210 formas distintas de, a partir de 10 pessoas, distribuir por dois grupos, um de 6 e outro de 4. Vejamos agora a resolução da linha B. Na linha B, pedem-nos para distribuir as 10 pessoas por dois grupos de 5. Na verdade, o erro típico é dizer que isso será feito fazendo combinações de 10, 5 a 5 e combinações de 5, 5 a 5. Ou seja, escolhem-se de entre 10 as 5 pessoas para fazer o grupo 1 e depois, por cada um destes conjuntos, existe uma só possibilidade de criar o segundo grupo. Mas repara, na verdade isto seria a resposta correta se eu distinguisse os dois grupos entre si. Se eu dissesse, um dos grupos vai vestir, todos os elementos vestem a camisola A, e o outro grupo, todos os elementos vão vestir a camisola B. Ou se cada um destes grupos tivesse uma tarefa distinta. Ou seja, se eu dissesse um dos grupos vai fazer um trabalho sobre probabilidades e o outro grupo irá fazer um trabalho de funções. Isso sim, nesse caso sim, isto seria a resposta correta. No entanto, não existe distinção entre estes dois grupos. Assim, no meu ponto de vista, enquanto professora que tenho 10 pessoas e quero fazer dois grupos constituídos por 5 alunos, o conjunto constituído pela Ana, pela Berta, pela Carolina, pelo Duarte, pela Emma e o conjunto dos restantes 5, imaginemos o Francisco, o Guilherme, a Helena, a Inês e o Joaquim. Para mim, esta solução é exatamente igual a ter nos primeiros 5 escolhidos de entre 10 o F, o G, o H, o I e o J. O que me leva a ter nos restantes 5 o A, o B, o C, o D e o E. Reparem que, na verdade, para mim, enquanto professora que quer distribuir 10 pessoas por dois grupos de 5, as duas soluções não são distintas. Eu tenho exatamente as mesmas pessoas a constituir um grupo de 5. Mas na resposta 10 a 5 vezes 5 a 5, estas duas soluções são contabilizadas como soluções distintas. Porque o A, B, C, D e E podem ser os 5 escolhidos de entre 10, mas uma solução diferente é o F, G, H, I e J serem os 5 escolhidos de entre 10. Mas o que obviamente determina, para mim, a mesma solução, já que não estou a atribuir tarefas distintas ao primeiro grupo ou do grupo 2, por exemplo. Assim, cada solução, na verdade, foi contada o dobro das vezes. Porque estes dois grupos trocaram entre si de duas formas possíveis. Assim, para corrigir este erro, posso dividir por 2. E neste caso a solução estará correta e será igual a 126. Volto a referir que a resposta do numerador seria correta se eu atribuísse um significado, uma função distinta a cada grupo.
Reparem que na linha anterior não houve necessidade de corrigir qualquer erro de raciocínio, porque os grupos tinham duas constituições distintas. Tenho um grupo com 6 alunos e tenho um grupo com 4. E, portanto, é diferente o A, B, C, D integrarem o grupo de 4 ou o A, B, C, D integrarem, juntamente com outros 2 alunos, o grupo de 6. Vejamos agora a resolução da linha C. Quero distribuir 10 pessoas por 5 grupos de 2. Então, podemos começar por pensar 10C2 para o primeiro grupo, 8C2 para o grupo seguinte e assim sucessivamente. Reparem, isto seria a resposta correta se eu dissesse os elementos do primeiro grupo vestem a camisola A, os elementos do segundo vestem a camisola B, os elementos do terceiro vestem a camisola C, os elementos do quarto vestem uma camisola D, os elementos do quinto grupo vestem a camisola E. Ou até se atribuísse tarefas distintas a cada um dos 5 grupos. Se eu dissesse o primeiro grupo vai fazer um trabalho sobre estatística, o segundo sobre probabilidades, o terceiro sobre geometria no plano, o quarto sobre geometria no espaço e o quinto sobre funções. Então esta sim seria uma resposta correta. Agora, na verdade, no enunciado não há funções distintas para cada grupo. Eu sou uma professora com 10 alunos e quero simplesmente constituir 5 grupos de 2 alunos cada. Então, verifiquem que, por exemplo, uma solução contemplada nesta resposta seria o aluno A com o B. E, no grupo 2, só não posso escolher novamente o A e o B. Portanto, seria o aluno C com o D. Uma hipótese. A seguir, o E com o F. A seguir, o G com H. E, finalmente, o I com J. Mas reparem que esta solução, para mim, vai ser igual a ter, no primeiro grupo, o C e o D. A seguir, o E e o F. O G e o H. O I e o J. E o A e o B. Reparem, os alunos que constituem o conjunto, o C e o D, estão juntos da mesma forma que estavam na solução de cima. O E e o F estão juntos da mesma forma que estavam juntos na solução de cima. Portanto, esta solução foi contabilizada de forma diferente desta. Porque quando eu digo 10C2, são todas as possibilidades de escolher 2 alunos quaisquer de entre 10. O A e B é diferente de C e D. E a seguir, eu só estou a excluir a possibilidade de voltar a repetir as pessoas já escolhidas. Portanto, estas duas situações estão a ser contempladas, mas na verdade, para mim, enquanto professora que pretende fazer 5 grupos de 2 alunos, de entre 10, a solução é a mesma. Porque os conjuntos são constituídos exatamente pelas mesmas pessoas. Na verdade, a linha C é mais complicada do que a linha B, porque eu vejo que esta solução, que para mim é única, foi, na verdade, contabilizada um número de maneiras distintas de 5 grupos trocarem entre si. Portanto, existem 5 fatorial formas de eu trocar exatamente estes mesmos grupos entre si, o que para mim não consiste numa resposta diferente, mas sim na mesma solução. Logo, terei que dividir este número por 5 fatorial, pois 5 fatorial é o número de vezes que esta mesma solução está a ser contada erradamente. Assim, se dividirmos o 10C2 vezes 8C2 vezes 6C2 vezes 4C2 vezes 2C2 por 5 fatorial, obtemos 945, que é o número de formas distintas de distribuir 10 pessoas por 5 grupos de 2. Volto a referir que não teria que dividir por 5 fatorial se eu tivesse atribuído uma tarefa distinta a cada um destes 5 grupos. Então aí seria diferente o AB estar aqui ou aqui.
porque estaria aqui a fazer um trabalho de estatística e aqui estaria a fazer um trabalho de funções e isso é diferente. Mas não é o caso nas condições do enunciado. Interessa-me apenas distribuir as 10 pessoas por 5 grupos de 2 em que não há distinção entre os grupos. Portanto, esta resposta inicial, o numerador desta fração, está a permutar estes mesmos 5 conjuntos entre si, portanto 5 fatorial vezes, quando na verdade para mim é a mesma solução.